Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu não sei se o áudio está muito bom, porque eu estou gravando essa aula na escola, tá? Mas eu acho que vai dar para entender de qualquer forma. Bom, eu estou aqui com essa página de explicação porque nós vamos começar uma matéria nova. Vocês vão fazer os exercícios das páginas 5, 6 e 7, né? Da apostila do segundo bimestre. E nós vamos estudar advérbios, certo? Bom, vamos direto na função do advérbio, tá? O advérbio, qual que é a função? O advérbio, ele vai exprimir uma ideia de lugar, tempo, modo, negação, dúvida, intensidade e afirmação. A hora que eu chegar nos exemplos abaixo, vai ficar mais fácil de vocês perceberem, tá? Bom, e a locução adverbial? A locução adverbial, aqui ó, locução adverbial, é um conjunto de duas ou mais palavras que, quando agrupadas, desempenham a função de advérbio. Ou seja, a locução adverbial tem a mesma função do advérbio, só que representada por mais de uma palavra. Então, gente, o advérbio e a locução adverbial vai ter a mesma função, só que a locução adverbial ela vai ser representada por mais de uma palavra. Aqui no exemplo, ó, hoje, hoje não indica tempo, hoje indica um tempo, certo? Então essa palavrinha hoje é um advérbio de tempo, é uma palavra. Então tá aqui a frase: hoje chegarei mais cedo. Nesse exemplo de baixo aqui, ó, na segunda-feira, certo? É mais de uma palavra, não é? Mas também indica o quê? Tempo. Então, na segunda-feira é uma locução adverbial de tempo, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo, né, de cada tipo de advérbio. O advérbio de lugar, quais são os principais? São esses únicos? Não. Mas quais são os principais que aparecem aqui? Ó, perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, né? E muitos outros, né? Então eu coloquei aqui um exemplo. Por que não ficamos aqui? Esse aqui, essa palavrinha, é um advérbio de lugar, certo? Depois de o de tempo, eu coloquei alguns principais aqui, ó. São os únicos? Não, né? Existem mais, mas esses aqui aparecem muito. Antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo e tarde, né? Então aqui eu coloquei, ó, dois exemplos na frase: cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Olha que frase bonita. Então a palavrinha cedo e a palavrinha tarde, certo? São advérbios de tempo. Então, se eu perguntar quais são os advérbios de tempo na frase abaixo, cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Os advérbios são cedo e tarde, né? São os advérbios de tempo. Lembrando que o que nós já aprendemos? Substantivos, que são os nomes. Nós já aprendemos adjetivos, que são as qualidades dos nomes, e agora nós estamos aprendendo os advérbios, certo? Advérbio de modo, ó, indica a maneira como a ação dos verbos foi executada, né? Como a palavra diz, é um modo, ó. Os principais são rápido, devagar, bem, mal, e todas as palavrinhas que terminam com mente, igual essa frase aqui abaixo, ó, pacientemente, geralmente, tá? Geralmente vai ser um advérbio de modo. Então tá lá na frase: ouvia pacientemente as queixas dela. Qual que era o modo que essa pessoa ouvia as queixas? Pacientemente, certo? Depois o advérbio de intensidade, né? Como o nome já diz, ele vai intensificar algo, né? Ou também ele vai diminuir, né? Como a palavra pouco, não está intensificando, está diminuindo, né?
Então tá aqui, ó. Caracteriza a intensidade da ação verbal ou a qualidade do adjetivo, né? Então vamos no exemplo aqui, ó. Nossas amigas arrumaram-se muito depressa, certo? Esse muito aqui tá dando uma intensidade, não foi apenas depressa, foi muito depressa. Então vocês perceberam que o muito está dando uma intensidade? Se eu falasse a frase, nossas amigas arrumaram-se depressa, certo? Normal. Agora, se eu falasse muito depressa, está dando o quê? Uma intensidade. E também depressa, né? Só para não passar batido, é um advérbio de modo. E o muito, um advérbio de intensidade. Depois o advérbio de afirmação, como o nome já diz, ó, certamente, realmente, né? De certo, sim, certo? É advérbio de afirmação, você está afirmando algo. Então tá aqui na frase, ó, de certo, passaram por aqui, certo? Então esse de certo está afirmando, ó. E também para não passar batido, aqui é um advérbio de lugar. Negação. O nome já diz, já está negando. Então o não, o nem, o nunca, né? O jamais são advérbios de negação. Então aqui está no exemplo, ó. Não aceitamos mais isso. Esse não aqui é o advérbio de negação. Advérbio de dúvida, o próprio nome diz também, ele vai exprimir uma dúvida, né? Então talvez, quiçá, porventura, possivelmente, provavelmente, tudo vai indicar uma dúvida. Então aqui, nós talvez, ó, não indica uma dúvida, talvez. Então esse talvez é um advérbio de dúvida, certo? E a locução adverbial vai ter a mesma função. Vai ter locução adverbial de dúvida, vai ter locução adverbial de afirmação, certo? Só que qual que é a diferença? A locução adverbial, ela é representada por mais de uma palavra, tá? Então eu coloquei aqui, ó, à tarde. Não é mais de uma palavra? Indica tempo, né? À tarde. Então esse à tarde aqui, ó, é uma locução adverbial de tempo. Ó, os outros exemplos aqui. O estudante mora com a família, ó. Essa parte aqui, em um empreendimento do Minha Casa, Minha Vida. Toda essa parte aqui que está grifada, toda essa parte é uma locução adverbial de lugar. É o lugar que ele mora. No exemplo abaixo, ó, chegou após 2 horas. Essa parte grifada aqui, ela não pode ser um advérbio porque ela é mais de uma palavra, mas ela é uma locução adverbial de tempo, certo? Então, depois dessa explicação aqui, vocês podem copiar essa folha no caderno, tá? Eu vou mandar para vocês essa folha. É sempre bom copiar, tá? Não é obrigatório, mas o aluno que gosta de estudar, aquele aluno bom, ele vai copiar essa parte aqui no caderno. Aí aqui, vocês vão fazer essa atividade, né? Ó, aqui também tem uma explicação de advérbio. Nessa parte aqui eu não vou reler, porque eu já expliquei, né? Então, vamos aqui direto para número 8. O que está pedindo aqui na número 8? Ó, releia o parágrafo a seguir, retirado do texto, né, que nós já estudamos. Estudante de 8 anos desmaia de fome durante aula em escola no Distrito Federal, que foi a notícia que nós estudamos, observando os advérbios e as locuções adverbiais. Então o trecho está aqui embaixo, ó, essa parte aqui, certo? Eu não vou reler aqui com vocês, mas percebam que está em negrito: em um empreendimento da Minha Casa Minha Vida, à tarde e não. Então o que vocês vão fazer aqui? Tá vendo aqui que tá 1, 2 e 3? Em um empreendimento da Minha Casa Minha Vida, exprime uma ideia de negação, é uma ideia de lugar ou é uma ideia de tempo? Aí você vai colocar aqui o número que você acha. À tarde, exprime uma negação, um lugar ou um tempo. E o não
que é. Então, vocês vão colocar aqui a numeração, fazer a relação, certo? Depois vocês vão ler esse texto, né? Que é outra notícia, ó. Astrônomos registram imagem de nebulosa em forma de olho, certo? Vocês vão reler. A 9. Onde foi publicado esse texto? Ó, vou dar uma dica. Aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, vocês vão encontrar onde o texto foi publicado, ó, nesse finalzinho aqui de amarelo, tá? E a 10. O texto que você acabou de ler é uma notícia, ó, uma afirmação. Qual é o fato principal relatado por ela? Qual que é o fato principal dessa notícia? O título mesmo já está falando, hein? E a 11. São informações complementares ao fato noticiado. Lembra do exercício que nós fizemos da aula anterior? Tinha o fato principal e os fatos complementares, certo? Então, você vai assinalar aqui quais são os fatos complementares. E a 12. De acordo com as informações do texto, 3 alternativas a seguir estão incorretas. Identifique-as e reescreva-as no caderno fazendo a correção. É a mesma coisa que nós fizemos na outra atividade. Você vai achar as alternativas que estão incorretas. Tem 3. Vai ver o que está incorreto. E o que estiver incorreto, você vai fazer a correção no caderno. Certo? E a 13. Identifique os advérbios ou locuções adverbiais das frases a seguir e classifique-os contra a circunstância que expressam. Certo? Eu vou fazer a letra A com vocês. Então, tá lá na frase. Esse telescópio permite a visualização de objetos muito distantes da Terra. O advérbio aqui é muito, que indica intensidade, tá? Então, eu já fiz a A. Tentem fazer a B, a C e a D sozinhos. Depois aqui a 14. Há outras expressões que podem revelar circunstâncias adverbiais. Observe. Então tá aqui, ó, ontem, que é tempo. Depois de 72 horas de inanição, também é tempo. Em plena rua, lugar. No centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, lugar. Dessa frase aqui, certo? Aí tá aqui, ó. Classifique as expressões destacadas conforme expressem circunstâncias. Tempo, 1. Então, aonde for tempo, vocês vão colocar 1. E aonde for lugar, vocês vão colocar 2. Então, vou fazer esse comecinho aqui com vocês. Uma jovem de 31 anos teve na segunda-feira. Na segunda-feira, indica tempo ou lugar? Indica tempo. Então, vocês vão colocar aqui 1. Certo? E essa daqui, dê outros exemplos de advérbio de tempo, dê outros exemplos de advérbios de, aí tá aqui, ó, negação, lugar, tempo e modo. Então, vocês ou vão procurar na internet, ou em alguma revista, ou pode até inventar a frase aqui. Vocês que vão escolher. Vocês vão dar outros exemplos. Vou falar um exemplo, não é para vocês copiarem. Por exemplo, negação. Eu poderia escrever: não chegarei cedo à aula hoje. E eu circulo não, né? Porque ele quer destacar o negação. Então, esse não seria o exemplo, certo? Mas não é para vocês copiarem a minha frase. Então, é isso, gente. Essa é a matéria nova. Façam com calma. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem por WhatsApp.